paz do Senhor a todos aqueles que nos assistem. É com grande satisfação que damos início a mais um programa Acessibilidade em Ação. Queremos expressar a todos a nossa profunda gratidão pela participação ativa dos irmãos, das irmãs do grupo de acessibilidade em nossas atividades. As valiosas contribuições e respostas provenientes da Escola Bíblica Dominical têm proporcionado um enriquecimento significativo para a vida da Igreja. Estas colaborações têm sido motivo de grande alegria para todos nós, fortalecendo a comunhão e edificação da Igreja, como corpo de Cristo que somos. Que continuemos juntos neste compromisso de aprendermos mais sobre a Palavra de Deus. Hoje, no programa de Acessibilidade em Ação, vamos falar sobre as contribuições dos irmãos da acessibilidade quanto às respostas das perguntas da Escola Bíblica Dominical. E para enriquecer o programa, temos o privilégio de receber Pastor Gilson, que tem desempenhado um papel fundamental na promoção da acessibilidade e participação ativa das pessoas com deficiência na Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata. Também estará conosco o pastor João Braga, que tem nos acompanhado nas ações da Língua Brasileira de Sinais, Libras. Vamos então falar com os nossos convidados. Pastor Gilson, a paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, irmã Leonice, a paz do Senhor, pastor João Braga. A paz do Senhor a todos que estão participando conosco hoje da programação do Acessibilidade em Ação. Pastor João Braga, a paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, irmã Leonice, paz do Senhor, pastor Gilson. Que alegria a gente poder reunir aqui, né? Para justamente tratar desse assunto que é tão importante para nós, porque todos devem estar integrados nos ensinos das doutrinas da escola bíblica e até mesmo nossos irmãos de acessibilidade precisam saber como participar dessa grande bênção. É verdade. E lógico, sempre quando trazemos sempre convidados aqui, é porque há questionamentos, há algum interesse, né, de aprendermos mais sobre todas essas ações de acessibilidade. E hoje nós vamos fazer uma pergunta ao pastor Gilson. Pastor Gilson, quais os principais desafios enfrentados para promover a participação ativa das pessoas com deficiência na Escola Bíblica Dominical, pastor? Muito bem, irmã Leonice, muito bem, irmãos ouvintes que estão participando conosco. É importante realmente, eu tenho lembrança de há mais de 10 anos ter participado de um seminário de acessibilidade no Rio de Janeiro, lá em Pedro do Rio, quando houve um seminário e tivemos ali muitas presenças de pessoas com acessibilidade, principalmente irmãos surdos, né, que estavam ali, e os irmãos da área de ensino e interpretação de Libras. E foi um seminário que depois disso passaram anos e anos, né? E nós agora, recentemente, é que foi feito um seminário ligado a esse segmento da igreja, né, que é o segmento de irmãos, que fazem parte do grupo de acessibilidade nas igrejas. Na verdade, o grande desafio foi de como nós poderíamos inserir esse grupo nas nossas escolas bíblicas dominicais, porque nós não imaginávamos que poderia ser um grupo que participasse assim tão ativamente, e não só a questão de participar ativamente, mas a participação deles na escola bíblica dominical, nós não imaginávamos que poderia trazer assim uma repercussão muito positiva em todos os sentidos, principalmente pessoas que na família são ligados a eles, a família deles ligados a eles, amigos deles, pessoas da sociedade que puderam ver isso e puderam ver em nós o nosso interesse de fazer um trabalho, não só no sentido de uma chamada, normalmente, de inclusão social, mas, acima de tudo, uma inclusão espiritual, uma inclusão no corpo de Cristo, né? Então, esse é que foi realmente o nosso grande desafio, que nós estamos agora já aperfeiçoando isso e acreditamos que vai trazer resultados assim extraordinários, né? Sim. Nós temos visto que a Igreja Cristã Maranata, né, como uma entidade, ela tem se preocupado muito. Como o senhor vê esse papel da Igreja nessa decisão, nessas ações, né, com a acessibilidade, essa comoção? Como o senhor vê o papel da Igreja neste contexto?
Bom, eu já há muitos anos tenho acompanhado uma preocupação da igreja, né, com relação à Igreja Maranata, com relação aos irmãos do grupo de acessibilidade, principalmente porque na questão de preparo, inclusive, de pessoas na igreja capazes de receber este segmento da sociedade, de atendê-los e atendê-los de forma a promover a inclusão deles na igreja. Por exemplo, eu já fui pastor de grupos de pessoas surdos que eu conseguia fazer com eles contato telefônico. Um casal, uma família de irmãos surdos, que eu era pastor deles, e a gente fazia contato com eles por telefone. Aqui em Vitória do Espírito Santo existe uma forma de você telefonar para um surdo, conversar com ele, transmitir para ele. Né? Já sabia disso, pastor? Não sabia. Eu já faço isso há uns 10 anos. Não sabia, não. Que aqui, ele inclusive trabalhava na época na Chocolates Garoto com a esposa, e em casa eles têm um sistema que é o seguinte... Eles eram surdos, né? São surdos, que estão vivos até hoje. Estão na igreja, inclusive. Só que eu não estou lá mais, eu estou em outra igreja. Mas o que a gente fazia? Pegava um telefone, ligava para uma central, essa central entrava em contato com ele e transmitia para ele em imagem que o pastor Gilson, eu gostaria de falar com você, posso fazer a ligação? Ele dava a informação de que sim, em Libras. O rapaz passava para mim em voz audível e eu conseguia conversar com ele. O nome, inclusive, desse irmão chama-se Maxwell. O Maxwell até hoje tem esse sistema em casa e a gente tem como conversar com ele. Ou seja, é uma preocupação nossa da Igreja Maranata sempre de ter acesso a essas pessoas. Né? Eu não tinha, por exemplo, dentro da minha igreja, da igreja que eu era pastor, pessoas capazes de recebê-los. Mas eu trazia de fora os irmãs, né, intérpretes de Libras que vinham e até irmãs preparadas para trabalhar com outros tipos de acessibilidade na igreja. Nós tínhamos a preocupação da igreja foi sempre de remover pessoas de uma igreja para outra para poder dar essa assistência. Então a Igreja Maranata sempre realmente teve essa preocupação de dar assistência a esse segmento da sociedade, e isso, por sinal, se consolidou de uma forma mais ampla a partir do último seminário que nós fizemos para grupos de acessibilidade no Manaim, que nos trouxe assim, um impulso muito grande para esse trabalho, despertou outras pessoas para fazer esse tipo de trabalho. E nós agora estamos até fazendo apresentações de pessoas que enviam vídeos, pessoas que são do grupo de acessibilidade e enviam vídeos para a escola bíblica, fazendo questão de mostrar vários aspectos da inclusão deles, como, por exemplo, uma menina que estava deitada, né? Ela possuía uma acessibilidade, inclusive no sentido de ela não ter nenhum contato, ela vivia sempre deitada, mas o grupo de crianças da igreja, junto com ela, participando do vídeo, participando da resposta, mostrando que há uma integração desses grupos. Então, esse é um trabalho que a Igreja Maranata sempre fez e agora está intensificando mais ainda. Gilson, isso que você está falando dessa interação das crianças, nós tivemos uma oficina em Ponta da Fruta por causa do Emanuel. O Emanuel era um menino se eu não me engano, de 8 anos, 9 anos, surdo. E, inclusive, os pais dele sabiam poucos sinais de Libras, né? E aí o que acontece? Foi pedida uma oficina, nós fizemos lá, e o pastor da igreja abriu para os intermediários e adolescentes aprenderem. Não para eles terem uma responsabilidade de interpretar um culto, mas para eles poderem interagir com Emanuel. Olha, foi uma bênção. Inclusive a filha do pastor, uma menina pequenininha, no final da oficina, interpretando. A gente fez como se fosse uma avaliação, um mini culto, onde alguém clamava e ela interpretava o clamor. Depois a gente cantava o hino de clamor e ela interpretava. As crianças se interessaram de aprender para poder interagir com o Emanuel. E uma coisa que para mim foi uma surpresa, quando gravaram aquele hino Os Olhos da Fé, você vê o Emanuel já hoje em dia totalmente integrado na comunidade surda, antes que ele não era, e ele lá cantando. Se você reparar um menino de óculos que está do lado direito do vídeo, com uma camisa azul, é o Emanuel agora interpretando, cantando junto com os intérpretes. E para você ver essa preocupação de que a pessoa seja inclusa no corpo de Cristo, verdade, se sinta como membro do corpo de Cristo. Eu queria até aproveitar e te pedir, você que tem acompanhado tão de perto todas as participações que chegam para a escola bíblica e tudo, teve alguma experiência que te chamou a atenção nesse trabalho de integração das pessoas com deficiência na igreja? Eu diria que as experiências são muitas.
porque, primeiramente, nós temos recebido uma quantidade de vídeos na escola bíblica que às vezes a gente não dá conta, porque o espaço de tempo da escola bíblica é um espaço curto. Então nós não podemos realmente utilizar todos os vídeos. Essa semana, por exemplo, só de vídeos do grupo de acessibilidade, o nosso portal já recebeu mais de 50 vídeos. E nós não temos como realmente transmitir todos eles. Então é feita ali uma escolha dentro de um critério, por exemplo, o critério da não repetitividade. Nós tivemos um caso recentemente, que nós apresentamos domingo passado, que foi uma apresentação que chamou a atenção de todo mundo, a maneira como um irmão que ele é surdo cego, e a irmã ali fazendo ali levando a interpretação da resposta dele. E ele respondendo em libras aquilo ali, e também através de braille, que ele usava o braille também. E foi notável aquilo. Aí agora, essa semana, mandaram novamente. Aí eu tive que dizer, olha, desculpe, mas como há um grupo muito grande de pessoas que está enviando, eu vou ter que dar oportunidade a outros, inclusive para mostrar também a diversidade de trabalho que eles fazem. Sim. Porque não é só criança, não é só senhora, não é só jovens, mas também adultos. Nós temos adultos na área de acessibilidade. Nós vamos ter agora, nesse próximo fim de semana, eu recebi um vídeo de um grupo mesmo de surdos, apresentando a resposta, todos eles juntos, e um intérprete interpretando a resposta deles, fazendo a voz para mostrar assim que fazendo a voz, e mostrar assim como eles são integrados até no estudo da escola bíblica dominical. Então eu gostaria sim de contar uma experiência, que eu até trouxe aqui essa experiência, que é uma experiência que marcou muito, que foi lá na nossa igreja de Vila Maria, em São Paulo. Foi numa escola bíblica, E a experiência foi com uma criança de 6 anos de idade. Essa criança é do grupo autista, Então, ele saiu dentro da igreja, participando da escola bíblica. Ele saiu da presença do pai e foi lá, ficou junto com a professora para participar da aula. A professora fez um cartaz da igreja e ilustrou com figuras. E o objetivo era as crianças dizerem o que agradava ou não ao Senhor naquela figura. E ele começou a repetir o que ela falava e se integrando ao assunto de tal maneira que ele prestava atenção na aula o tempo todo. E ao retornar para o templo, ele permaneceu sentado com as outras crianças e não mais com os pais, e ainda auxiliando a professora a segurar o cartaz, que era o material didático, e ele participou da resposta final do culto, permanecendo na escola bíblica junto com as crianças até o final. E isso deixou os pais maravilhados. Aleluia, porque os pais pensavam que nem podiam ir à igreja, porque iam chegar lá e não iam ter sossego com ele, Ao passo que não, o comportamento dele foi totalmente diferente e os pais ficaram maravilhados com aquilo e passaram até a frequentar mais a escola bíblica dominical. Eu achei essa experiência muito marcante e muito maravilhosa. Eu tenho até uma outra aqui também, que é de uma criança também. Não, essa aqui, quer ver? Eu assinalei aqui porque eu achei muito interessante, porque são tantas experiências que eles mandam. São muitas, né, pastor? Imagino quantas experiências o senhor deve receber, olha, são quantas dezenas respostas, da escola bíblica dominical, o desejo dos nossos irmãos de participar. Tem sido... Realmente é uma coisa extraordinária, maravilhosa. Então, realmente, são muitas experiências. Nós, a cada domingo, vamos apresentar experiências diferentes, mostrando vários aspectos que envolvem a participação das pessoas com acessibilidade nas igrejas, sejam elas na questão de integração ao culto, seja na participação da escola bíblica. Nós vamos mostrar isso sempre, para poder apresentar aquilo que marca as pessoas. E o que é mais importante é que nessas experiências, as outras pessoas de fora, da família, estão vindo para a igreja, estão até se convertendo em função disso. Essas experiências nós temos tido muito, pastor? Gilson, Leonice, o Senhor está fazendo a divulgação desse trabalho de uma forma tão especial. Essa semana eu recebi um telefonema de uma pessoa de Brasília. Ela não é membro da Igreja Cristã Maranata, ela é membro de outra igreja evangélica. Ela viu o seminário de acessibilidade e ela tem uma pessoa amiga dela que mora aqui em Vila Velha, que não é evangélico ainda e que tem 2 filhos autistas. E essa senhora, ela só leva os filhos da terapia para casa, da casa para terapia, receosa de que os meninos possam atrapalhar um culto, alguma coisa assim. Que todos têm. Pois essa senhora de Brasília me ligou e falou assim: eu soube que vocês estão preocupados com essas pessoas, de que elas também sejam integradas ao corpo de Cristo. Eu posso
dar o seu contato para a minha amiga que tem esse casal de filhos, para que ela possa ir a uma igreja, e fechamos o contato. Eu verifiquei aonde que ela mora lá em Gaivotas. Fechei o contato com o irmão de Gaivotas, ele disse: pastor, nós temos aqui professores especialistas para lidar com autista, e já mandamos o endereço da igreja para essa senhora. Veja você, uma pessoa que é de outra denominação, tomou ciência do trabalho, falou com uma amiga dela que ainda não é evangélica, mas que ela se sente que pode levar os filhos à igreja, que ali haverá uma preocupação de acolhê-los. Eu sei, né, tanto nós quanto o pastor Gilson, que tem recebido assim por meio dos contatos do site, né, pastor? O senhor quer contar mais alguma outra experiência? Teriam muitas a contar. Teriam muitas, né, pastor? É interessante que a Igreja Cristã Maranata, esse trabalho de acessibilidade é um novo olhar. Por quê? Porque a igreja, ela sempre acolheu, né? Uma das funções dela, eu fui acolhida quando eu me converti, né? Eu vim da religião e a igreja me acolheu. Glória a Deus, né? Estou até hoje aqui por honra e glória do nome do Senhor. E com certeza essa é a função, né? O Senhor, o Espírito Santo tem operado dentro das igrejas, nós temos sido acolhidos. Então, este trabalho de acessibilidade é um novo olhar para essas ações, e não é somente isso. O Espírito Santo já revelou há algum tempo, quando começamos a acessibilidade mesmo. Por quê? Porque nós estamos tendo um fluxo, não é, pastor Gilson, pastor João, de pessoas com deficiências, assim como foi no início, que vieram pessoas surdas, né? E cegas. Agora nós estamos tendo com diversas, né, diversas necessidades de acessibilidade. Pastor, e com as pessoas querendo participar, o senhor tem como que o senhor pode facilitar ou explicar mais como que essas pessoas podem participar, mandando seus vídeos? O senhor tem algo a falar sobre isso para ajudar? Teria muita coisa para falar sobre isso, porque à medida que a gente vai acompanhando, né, o envio dos vídeos que eles mandam para nós vamos vendo assim, algumas necessidades de aprimoramento. Por exemplo, quando nós recomendamos, né, que quando alguém for gravar um vídeo com um grupo de acessibilidade, a preocupação é deixar a pessoa bem à vontade, como se ela não estivesse à frente de um vídeo, naturalmente, para não ficar nervosa, eventualmente, né? E se, por acaso, aquela pessoa pronunciar alguma palavra ou alguma coisa e não ficar bem inteligível, quem está ali ao lado do microfone pode repetir a palavra. Não há problema nisso, porque às vezes a pessoa do grupo de acessibilidade pronuncia uma palavra que não sai muito bem pronunciada. Mas quem está ali está entendendo, repete a palavra, não há problema nenhum. O vídeo não vai ser desconsiderado em função disso. Maravilha. Outro aspecto é com relação também ao caso de crianças. Se for possível sempre que tiver alguém que tem acessibilidade, colocar ao lado grupos da mesma idade, vamos dizer assim, se for criança, se for adulto, para poder mostrar que nós realmente temos na igreja a integração. O outro aspecto é que sempre que for gravar um vídeo, aí já é um aspecto mais técnico, né? Não deixar assim, a voz muito longe, e de preferência depois repetir ali, faz uma repetição para saber se ficou bem gravado direitinho. E não é bom que seja vídeo muito longo, porque vídeo muito longo, o nosso período de escola bíblica é pequeno e nós temos uma quantidade imensa de pessoas que participam, né? Então nós recomendamos no máximo 1 minuto e meio, 1 minuto, o suficiente para a pessoa aparecer dando uma resposta. Sim. E isso ter ali a participação daquela pessoa. O nosso plano é até aumentar um pouco o número de pessoas do grupo de acessibilidade respondendo. Às vezes nós temos usado assim 3, 4, pretendemos usar mais, usar menos os outros e usar mais o grupo de acessibilidade, porque as respostas deles são muito seguras, eles são muito seguros naquilo que eles falam, naquilo que eles respondem, né? Isso é muito bom. Então vamos interagir mais, né, pastor? Aqueles que precisam de acessibilidade, os que não precisam tanto de acessibilidade, estarem ali juntos, para demonstrar aquilo que nós somos, que nós somos corpo, e na igreja é o que ocorre, né? Então, pastor Gilson, muito maravilhoso essas explicações, essas informações que o senhor trouxe,
participação também do pastor João. Nosso programa, nós precisamos assim, sermos um pouco mais objetivos, até porque é um assunto tão bom que, se pudéssemos, nós iríamos ficar aqui até longas horas aqui conversando, né? Verdade. E nós temos tido a bênção de termos essas participações, o pastor Gilson aqui conosco, com essas informações esclarecedoras, e é admirável ver, né, a dedicação do pastor Gilson e também a dedicação do pastor Gedeuti, presidente da Igreja Cristã Maranata, em promover a participação ativa das pessoas com deficiência na igreja, bem como as medidas práticas que cada um deles fornece para garantir a acessibilidade. Nós sempre estamos vendo ali na Escola Bíblica Dominical, o pastor Gilson, o pastor Gedeuti, ali os dois se empenhando nesta promoção, né, das pessoas que necessitam de acessibilidade. Então nós agradecemos ao pastor Gilson, ao pastor João, por estarem aqui. O senhor quer falar alguma coisa para finalizarmos o nosso programa? Pastor Gilson? Eu gostaria ainda de deixar uma informação, que a repercussão desse trabalho nosso já está chegando ao Brasil inteiro. Nós temos revistas de nível nacional e jornais que têm publicado esse trabalho nosso da Igreja Cristã Maranata, e isso tem trazido para nós uma credibilidade muito grande no sentido de sermos entendidos, né, sermos conhecidos como uma igreja que leva a sério o Evangelho, ou seja, a mensagem que nós temos, ela é acessível a todas as classes sociais e a todas as classes de pessoas, né? Glória a Deus. Pastor João? Isso é uma alegria poder participar mais uma vez desse programa, especialmente aproveitando a experiência do pastor Gilson aqui, que com certeza ele tem uma visão muito maior, porque ele vai verificando os vídeos, vai recebendo, e ele deve ter uma ideia ainda até maior do que nós temos de como a participação tem aumentado, né? Que o Espírito Santo possa nos usar, possa aproveitar esse momento da igreja despertando para esse assunto, e que muitas vidas com acessibilidade possam ter tanto salvação quanto aqueles que ainda não têm deficiência já têm também. Glória a Deus. Desta forma, nós agradecemos a todos que acompanharam o programa Acessibilidade em Ação, e especialmente ao pastor Gilson, ao pastor João, por compartilharem suas experiências e conhecimento conosco. Que continuemos juntos nesse compromisso de aprendizagem e de acolhimento. Agradecemos a todos que ficaram conosco até o fim deste diálogo maravilhoso e esperamos vê-los no próximo programa, Acessibilidade em Ação. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. A paz do Senhor a todos. Nós que somos da acessibilidade, nós temos o prazer em tornar acessível todas as informações. Neste sentido, nós hoje, tanto eu, Leonice, quanto Helena, nós iremos passar para vocês de forma facilitada como acessar o site para postar os vídeos com as respostas da Escola Bíblica Dominical. Portanto, como será? O que farei primeiro? Primeiramente, vamos ao site da Igreja Cristã Maranata. Após abrir o site, o que devemos fazer? Aqui tem uma aba escrito Escola Bíblica Dominical. Clique ali em Escola Bíblica Dominical. Participações. É vídeo, não é? Vídeo que foram gravados com os irmãos da acessibilidade? Então vamos postar os vídeos. EBD Participações em Vídeos. Pode clicar em EBD Participações em Vídeos. Após aberta esta aba, nós podemos ver aqui que tem uma ficha para que seja preenchida. Como que devo preencher esta ficha? Sou eu, pai
Ou é a pessoa que está respondendo a pergunta? É a pessoa que está respondendo a pergunta. Então, tem a parte do nome. Aí vem uma pergunta: é o meu nome? Ou é o nome da pessoa que fez o vídeo? O nome da pessoa que fez o vídeo. Você coloca o nome, aqui você coloca o sobrenome, o e-mail, mas é uma criança. Como que a criança pode colocar o e-mail do responsável? Estado em que reside, cidade, a classe, se é bebê, se é criança, intermediário, ali estão todas as classes. Depois, a pergunta. Aqui na pergunta você vai escolher se você está respondendo a primeira pergunta, a segunda, né? E você vai colocar o número da pergunta. E depois, vídeo da resposta. É o vídeo, não é? Que você fez o seu vídeo, você vem aqui escolher e clique ali que dará condição de você anexar o seu vídeo. Depois nós temos aqui um acordo com um termozinho para você ler e clicar aqui, viu? Para poder postar. Se você quiser ver o termo, é só clicar aqui que aparecerá o termo de autorização. No caso, isso é importante para nós, faz parte, não é, de enviar os seus vídeos pelo sistema. Após isso, o seu vídeo já foi, é só clicar, né? Enviar e o seu vídeo chega até as mãos dos nossos pastores ali, que fará a seleção ali, vai verificar se o vídeo está de acordo para ser postado. E lembrando que são muitos vídeos, glória a Deus por isso, não é? Mas que todos terão a sua oportunidade. Continue enviando os seus vídeos, porque tem sido uma bênção essa participação da acessibilidade na Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor a todos.